Boa noite, meu amigo, minha amiga. Aqui quem vos fala é o servo de Deus, Getúlio Vargas, criador do grupo Hora Final, né, que agora é administrado diretamente no canal do YouTube, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que vem sendo um grande tabu até mesmo dentro das igrejas, ou pregadores têm medo de falar a verdade, porque hoje em dia você pode ser até punido por falar essa verdade. Mas eu vou falar essa verdade porque a verdade tem que ser dita. O assunto é homossexualidade, homossexualismo. Na Bíblia nos fala claramente que o homossexualismo é pecado. Mas as pessoas elas não querem acreditar nisso. O homem está criando aí até um tal de movimento de liberdade de gênero. Quer dizer, você vai ser ensinado nas escolas para os seus filhos que eles vão ter a escolha que eles quiserem. Imagina seu filho, chega a uma idade, 5, 6, 7 anos de idade, 8 anos de idade, chega para você e diz: pai, eu sou mulher, eu não quero ser homem. Olha a sua decepção, olha como você vai ficar. Ou a sua filha chega para você numa certa idade e diz: olha, eu não quero ser mulher, eu vou ser homem. Isto é um descumprimento da ordem natural do que Deus criou. Quando Deus criou homem, criou mulher, ele criou macho e criou fêmea. Não existe, em hipótese alguma, nenhuma chance de que o homem possa ser mulher no seu interior na alma ou a mulher possa ser homem no seu interior na alma. Isto é um demônio incubado chamado lascívia. Lascívia é o demônio que age na homossexualidade. Alguns até chamam de pombagira, outros, né? Tem vários nomes para esse tipo de demônio, mas para mim demônio é demônio, é fogo. Vamos comprovar que é pecado esse ato, que é pecado você, homem que vive com outro homem, mulher que vive com outra mulher, o pecado terrível que você está cometendo e que pode te levar à destruição fatal, ao inferno total. Romanos, no capítulo 1, versículo 15 em diante. O início do texto diz assim: a idolatria e depravação dos gentios. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Quer dizer, olha só a palavra que se usa. Indesculpáveis. Pode ser um ato quase sem perdão. Muito cuidado. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração, que eu já falei que é o coração da mente, insensato, se obscureceu, dizendo-se sábios, tornando-se loucos, e substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes aos homens corruptíveis, às aves, os quadrúpedes, aos répteis, e por isso Deus os entregou à impureza sexual. Vê o que a idolatria também causa: adorar santos, adorar imagem, adorar coisas que não são certas, adorar tatuagem, né, piercing, outros métodos grotescos que os seres humanos usam
para se marcar. Tem uma moda aí agora que as moças, as garotas, né? Elas usam uma argola aqui no nariz. Você pode notar que a argola no nariz, aquilo ali quem usa é boi, vaca, né? Que eles botavam aquelas argolas para puxar, né? Aqui as pessoas têm que se identificar com o quê? Com bicho? Com boi? Com vaca? Por favor, tenha santa paciência. Então, impureza sexual ao desejo ardente de seus corações para desonrarem seus corpos entre si. Desonrarem seus corpos entre si. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Porque Deus os entregou às paixões desonrosas. Porque até as mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Muitos morrem o quê? De AIDS, o HIV, de sífilis, de outras doenças terrivelmente DSTs, né? A gente sabe, né? Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus à mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, né? Desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto moral, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas. Olha, dignos de quê? Dignos de morte quem praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Quer dizer, você fica defendendo a pessoa que é homossexual. Você não tem que ser contra. Jesus não é contra o homossexual. Jesus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Quer dizer, se a pessoa não se arrepender da sua homossexualidade, do que ela está fazendo de torpeza contra o seu próprio corpo, ela vai colocar em si própria a condenação fatal da sua alma. Como diz aqui, né? E é Deus mesmo que nos entrega esses desejos terríveis, malignos. Por quê? Porque não dão ouvidos às palavras de Deus, marcam seus corpos, fazem coisas abomináveis aos olhos de Deus e ainda querem depois achar que isso é normal, né? A política mesmo agora está para defender essa coisa. Como é que vai ser, meu irmão? Como é que vai ser, minha irmã? Você ter que dizer para o seu filho, né? Filho, não faça isso. Você é homem, você nasceu homem. Mas ele vai dizer, não, mas é liberdade hoje tem a lei da liberdade de gênero. Eu posso escolher ser homem, eu posso ser mulher. Está amarrado em nome de Jesus. Homem é homem e mulher é mulher. Nós não podemos deixar que o inimigo venha defraudar a nossa sociedade, destruir os princípios, os valores morais que o Senhor, nosso Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o nosso poderoso Deus nos deixou. Nós não podemos permitir isso. Temos que lutar contra essas coisas e aconselhar tais pessoas que cometem esse tipo de coisa a largarem enquanto não é tarde demais. Porque para uns, meus irmãos, já é tarde demais. Tem os que mudam de sexo. Esses condenaram o seu corpo e condenaram a sua alma também. Não vão ter salvação. Quem faz a mudança de sexo não tem salvação, peca contra o Espírito Santo, porque peca contra o templo do Senhor, que é o teu corpo. O corpo é templo do Espírito. Então, se você fazer tal coisa, você vai estar pecando contra o seu corpo. E aí, estará condenando a sua alma de verdade ao inferno.
aos que não cometeram ainda tal abominação, pode ser que haja sim, se houver o arrependimento. Parece que eu já vi casos de homens que eram homossexuais e voltaram, se converteram e voltaram a ser homens, casaram até mesmo e tiveram de novo uma vida. Eu sei que é difícil isso. Mulheres também. Então, meus amados irmãos, tá aí explícito para todo mundo saber. E eu não tenho medo de falar não. Homossexualidade é pecado, pecado mortal. Ensine os seus filhos que seus filhos nasceram homens, tem que ser homens. Nasceram mulher, tem que ser mulher. Tem que seguir os princípios da criação do divino Criador, que é o nosso Deus. Muito obrigado pela atenção. Não deixem de assistir os meus vídeos no canal, né? A Hora Final no YouTube, tá? O link, é só você clicar nesse link que está aí embaixo. Você vai direto lá no meu canal, você vai ver muita coisa interessante sobre a palavra, demonstrado aqui na Bíblia, de como deve ser as coisas com Deus. Então, meus amados irmãos, vamos orar por essas pessoas, por essas almas que têm esse problema, que têm esta fraqueza, né? E todos aqueles que querem tirar isso de si próprios, né? Querem voltar a fazer o que é correto diante de Deus, né? Vamos orar pelas pessoas que se denominam homossexuais, né? Mulheres, homens que mudaram as suas formas de vida por estarem enganados por um espírito do mal, né? Vamos orar bastante para essas pessoas. E nunca seja homofóbico, nunca odeie uma pessoa porque ela é homossexual, nunca. Você tem que amar todas as pessoas, amar o seu próximo como a si mesmo. Então ame todas as pessoas, não as trate de maneira indevida, seja cuidadoso quando lidar com uma pessoa que tem esse problema, que acredita nisso, né? Nós temos que ter cuidado em tudo, né? Devemos amar a todos, né? Não temos que fazer acepção de pessoas, mas temos que ensinar a verdade. Nós não vamos de maneira nenhuma, se a pessoa perguntar, se a pessoa quiser saber, nós não vamos de maneira nenhuma mentir ou dizer para ela, não, tá tudo bem, você vai ficar bem. Não, você tem que falar a verdade que já foi dita. Um forte abraço, um grande beijo no coração de todos, que Deus abençoe abundantemente as vossas vidas.